Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 9 de agosto de 2017. Hiroshima e Nagasaki. Passados 72 anos da expulsão das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, os efeitos das bombas não foram apenas a morte e a destruição imediata. Até hoje, por causa da radiação, continuam morrendo pessoas vítimas de problemas herdados geneticamente. Alguns nascem com uma formação do corpo e doenças respiratórias. Mais de 70 mil pessoas já foram mortas desde então, em consequência da exposição à radiação das bombas. Os verdadeiros objetivos por trás dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki ficaram obscuros durante muito tempo. Na época foi alegada a resistência dos japoneses em aceitar rendição incondicional, já que os Estados Unidos exigia a deposição do imperador japonês e eles não aceitavam essa condição. Dwight Eisenhower, general americano que futuramente se tornaria presidente, disse que o Japão estava buscando alguma forma de render-se com uma perda mínima de aparência, não era necessário golpeá-lo com aquela coisa. Com a recente liberação de documentos e diários antes considerados ultra-secretos, hoje já se pode concluir documentalmente que o principal objetivo por trás dos ataques a Hiroshima e Nagasaki foi a necessidade de enviar uma mensagem clara à União Soviética, que vinha se expandindo pelo leste europeu, Polônia, Romênia, Hungria, de que os Estados Unidos tinham em mãos uma arma poderosa e que não hesitariam em utilizá-la caso fosse necessário. Ainda de acordo com Peter Cohen, já em 1944 os americanos haviam considerado a arma um trunfo em suas relações com Stalin e Truman acreditava que uma exibição pública da capacidade da bomba iria torná-la mais manejável na Europa. Quanto à motivação do ataque, o próprio governo estadunidense acaba por se contradizer na hipótese de que teria sido a não rendição incondicional do Japão. No dia 10 de agosto, apenas um dia após a explosão de Nagasaki, o Japão entrega sua rendição assinada e os Estados Unidos abandonam a ideia da rendição incondicional, alegando que se o imperador continuasse no poder isso permitiria uma ocupação mais ordeira pelas tropas estadunidenses. Ironicamente, ao contrário do que desejavam os estadunidenses liderados por Harry Truman, a demonstração pública do poder da bomba atômica fez os líderes de todas as nações tremerem, mas, ao invés de ficarem sentados esperando que os Estados Unidos deixassem seu poder nuclear nas mãos da ONU, todos queriam ter tal poder nas mãos, especialmente a União Soviética que, liderada por Joseph Stalin, deu início à Guerra Fria e à corrida armamentista nuclear, que só iria arrefecer praticamente 45 anos após os bombardeios, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob a liderança de Mikhail Gorbachev. No livro Filosofia Espírita volume 15 O Espírito Miramês pela psicografia de João Nunes Maia esclarece que a fonte de onde emanam as ideias de guerras é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. É a ignorância do ser humano, que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente, eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos uns amparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. As guerras, porém, são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas alguns povos acordam para a vida melhor. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e de violência. Entretanto, Deus sempre acode aos que sofrem e dá assistência aos ignorantes.
Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo aguilhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. Observemos que as guerras são filhas do primitivismo. Os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. Com o perpassar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais, para depois desaparecem do planeta, onde a vida será somente de paz. Os homens são tão acostumados às guerras que criaram os ministérios da guerra ao invés de ministério da paz. Condicionaram-se em tais pensamentos inferiores e descondicionamento lhes custará muito caro. O homem, infelizmente, só conhece um direito, que sempre prevalece do mais forte em armas e dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza da moral e no amor, e os mais fortes tomam as primeiras cadeiras nas decisões, quando as ações se reúnem para tal empreendimento. Os povos que dirigem os destinos do mundo, como eles alegam, gostam dos primeiros lugares, bem como de se exaltarem ante os pequeninos. Entre mentes, é bom que escutemos o Evangelho neste sentido, anotado por Mateus no capítulo 23, versículo 12: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quantas nações no passado se exaltaram e hoje se encontram de cabeças baixas, humilhadas. E outras tantas que foram humilhadas e se encontram em posição de destaque. A vida é uma roda, o sol banha a terra em todos os lugares e cada região recebe seu hálito benfeitor em determinado momento. Todos têm a sua vez, assim será, igualmente, com os homens, pois a reencarnação é o processo de mudanças, dando oportunidades a todas as almas. Sabes onde residem as causas das guerras? É nos sentimentos. Com os pensamentos reformados, desaparecerão os efeitos. A melhor guerra, a qual deveremos nos alistar para o melhor combate, é a guerra interna, contra os piores inimigos que existem, que são os defeitos morais. Assim as guerras fratricidas deixam de existir por força da lei de amor. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo, que provém delas como sofrimento, vão desaparecendo como por encanto. E as bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus, ficarão mais visíveis para a nossa paz. Do ponto de vista espírita, episódios dessa natureza como da explosão das duas bombas em Hiroshima e Nagasaki não acontecem por acaso, e se Deus os permite é porque devem ter uma causa, e desde que Deus é bom e justo, essa causa também tem de ser boa e justa. Desse modo, alguns analistas já perceberam alguma semelhança entre as cenas do atentado em Nova York e Washington, com imagens das duas bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, fato que até hoje é questionado, porque naquelas alturas dos acontecimentos a Segunda Guerra Mundial já estava agonizando. O episódio nuclear não teria sido um calculado ato de vingança, em represália ao ataque japonês em Pearl Harbor. Desse modo, sem mencionar as guerras da Coreia e do Vietnã, que também produziram destruição e mortes incalculáveis, já temos motivo de sobra para justificar o ataque de que foi vítima a nação norte-americana. Entretanto, se recuarmos um pouco mais no tempo e no espaço, certamente encontraremos as causas anteriores para as aflições dos que morreram ou foram mutilados, enquanto que outros, que não tinham encontro marcado com a morte ou com o sofrimento, saíram ilesos ou foram providencialmente desviados dali, pelas mais variadas e impressionantes razões.
Muitas pessoas costumam indagar se a transformação pela qual está passando a Terra, deixando de ser um orbe de expiação e provas para tornar-se um mundo de regeneração, incluirá necessariamente uma nova guerra mundial. De nossa parte, cremos que a resposta é negativa, se pensarmos em um conflito nuclear capaz de destruir o planeta, porque desse modo não teria sentido aquela transformação, uma vez que a população encarnada seria praticamente destruída. Porém, parafraseando Emmanuel, se americanos e fundamentalistas não souberem exercer largamente o perdão recíproco, acabarão estabelecendo na face da Terra verdadeiro círculo vicioso de ódio e vingança, assegurando, desse modo, um clima favorável a dores e sofrimentos, quando seria muito mais fácil caminhar dentro da ordem e da harmonia, evitando destruição e mortes absolutamente desnecessárias. Quanto à nossa parcela de colaboração, devemos todos, individualmente e em grupos, lançar vibrações positivas em favor das vítimas dos atentados e de seus parentes, dos dirigentes americanos e das demais potências mundiais, dos líderes islâmicos e seus aliados, a fim de que possa reinar a paz no mundo todo, favorecendo o progresso moral e espiritual da humanidade inteira. Sobre o fim das guerras, o Espírito Lumen conta no livro Narrações do Infinito de Camille Flammarion que um orbe do grupo de Vega, onde a hidra da guerra que devora entre vós outros 1.100 homens por dia, desde há 50 séculos foi decapitada de modo bem simples. Recentemente ouvi contar a história do que ocorreu. Um dia, as câmaras dos diferentes povos, porque havia também nações separadas, votaram a mesma lei, declarando que os interesses das nações entram por vezes em rivalidades inevitáveis, cabendo à sorte das armas ainda em certas circunstâncias decidir. Importava considerar, no entanto, que os povos são os verdadeiros soberanos e constituem a base fundamental da humanidade, e que era inútil, oneroso e inconveniente derramar sangue de um tão grande número de homens. Foi decidido que se limitaria daí em diante o resultado desses choques a um combate único, singular, entre os chefes de Estado, e que, quando a honra e a dignidade dos povos o exigissem, os dois chefes das nações beligerantes se defrontariam em duelo público, o qual somente cessaria com a morte de um dos ditos representantes oficiais das pátrias em rivalidade. A lei foi aplicada em todo o seu rigor. E, após 2 ou 3 duelos, em menos de meio século, os chefes dos diferentes países entenderam-se para assegurar uma confederação amiga de Estados Unidos de todos os povos do planeta, sob a previdência desses representantes oficiais, formando o Grande Conselho Internacional da República Universal, e a guerra desaparecia para sempre. A paz reina ali desde há 100 séculos. Em vez de serem regidas por força bruta, onerosa para todos e de uma selvageria bestial, as rivalidades de interesse são discutidas em conselhos de criaturas razoáveis. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de agosto, por Feijão.